Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje quinta-feira, 29 de agosto de 2024, e eu estou aqui para falar de uma notícia que todo mundo aguardava. Ontem eu fiz uma live depois da rodada da Copa do Brasil, não me deram nem boa noite. Pô, era só Dep, cadê o zagueiro? Aí era superchat, era mensagem. Meu irmão, milhares de pessoas aflitas, e eu também estava aflito, mas acreditava que o Botafogo ia trazer um zagueiro. Seria muita loucura. E ao que parece, o zagueiro vai ser mesmo um velho conhecido da torcida do Botafogo, Adrielson. É, rapaziada, já foi convencido a voltar para o Brasil. Agora falta ali um acerto com o Lyon. Vamos trocar uma ideia sobre essa notícia aqui, que, olha, vi uma galera um pouco insatisfeita. Talvez satisfeito seja forte essa palavra, mas assim, o pessoal com o pé atrás. Adriel queria um outro zagueiro. Enfim, não dá para agradar todo mundo, né? Mas deixa eu colocar o banner aqui, que é muito importante, para vocês chegarem junto, fortalecerem o setor visitante. Primeiramente, com o like. Assim o YouTube entende que esse é um conteúdo legal e entrega para mais pessoas. Ativem as notificações também para saber a hora que o setor visitante vai entrar aí na casa de vocês. Inscrevam-se no canal, inscrevam-se nessa birosca. Estamos quase chegando aí aos 66 mil inscritos. A meta é chegar logo nos 70 mil. E tem o clube de membros a partir de R$ 5. Vocês ajudam bastante o setor visitante. Vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela uma informação que foi dada em primeira mão pelo Matheus Medeiros. E aqui eu estou no Fogão Net, no blog do Bernardo Gentili. O Bernardo escreve o seguinte: Botafogo convence Adrielson, remove ideia de Europa e encaminha retorno. Vamos lá. O Botafogo estava sem esperança por um novo zagueiro no fim dessa segunda janela. No entanto, um velho conhecido foi convencido a voltar para casa. Adrielson não estava disposto a deixar a Europa. Isso era uma coisa que a gente já tinha conversado aqui. Tanto o Perry quanto o Adrielson, eles continuariam no Lyon. O Perry, inclusive, está tendo oportunidade como titular. Mas o Adrielson, segundo o próprio John Textor, né, ele teria mais oportunidades nessa temporada, foi utilizado nos amistosos, mas está no banco de reservas. Talvez isso tenha pesado um pouco, né, afinal de contas, todo atleta quer jogar. Né? O Bernardo escreve aqui, né, que continuar na Europa era o seu principal objetivo e que ele comunicava isso em diversas sondagens recebidas. No entanto, a situação mudou nas últimas horas. O jogador ficou balançado com uma última oferta e a situação está bem encaminhada, mas ainda depende de um aval do Lyon. Ah, mas o Lyon é do Texor e o Botafogo também é do Texor. Sim, mas depende da comissão técnica. O cara fala, não, pode liberar, não conto com o Adrielson. Tem um outro zagueiro aqui que da categoria de base que eu posso colocar no lugar dele, ou então tem um jogador aqui que eu estou observando num outro time que faz sentido a gente trazer e não vai ser tão caro. Enfim, possibilidades que podem existir, e isso tem que passar também pela comissão técnica, pelo futebol do Lyon, né? É lógico que a negociação fica facilitada, né? Muito mais por ambos os times pertencerem ao mesmo dono, mas eu entendo, né? Essa questão ainda de ter um aval do Lyon, né? O desejo em contar com o Adrielson sempre existiu no Botafogo, mas as sinalizações pelo lado do staff eram outras, né? Ele queria a Europa, mesmo que não fosse o Lyon. O Botafogo entrou mais forte nesses últimos dias, inclusive com compensação financeira. O carinho pelo clube também pesou e Adrielson mudou de ideia e decidiu aceitar. Bom, a gente está numa situação complicada que o elenco na defesa está curto. A gente precisa de um nome experiente, alguém que possa ser titular, e acho que o Adrielson tem capacidade para isso acontecer. E aí, meu irmão, a primeira coisa que eu queria falar é sobre essa relação multiclubes, né? E o Texor sempre falou que não existia uma preferência assim, ah, não, o Lyon é mais importante que o Botafogo, o Botafogo é mais importante que o Molenbeek, isso daí não existe. Que todos os clubes deveriam se ajudar. Então, se a gente for pegar agora o momento do Botafogo, está na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, um ponto atrás do Fortaleza. A gente vai ter um confronto direto agora contra o Fortaleza, podendo voltar à liderança. A gente está nas quartas de final da Copa Libertadores, que é a competição mais importante do continente. Então, o Botafogo tem reais possibilidades de levantar um troféu nesse ano. E, inclusive, se levantar o da Libertadores, é um Botafogo que no final do ano jogaria contra o Real Madrid, que no ano seguinte
jogaria o Mundial de Clubes, o que para o grupo do Texor seria muito interessante. Mas um título brasileiro também seria muito importante para consolidar a imagem do grupo, né, e trazer ainda mais dinheiro, mais prestígio. Então faz todo sentido, nesse momento em que o Botafogo está em vias de ser campeão, que tem possibilidades reais de ser campeão, o Botafogo recebeu uma ajuda do Lyon, que é pegar um zagueiro que está lá, que não é titular, e que aqui teria um impacto, né? Então, isso faz total sentido e tem tudo a ver com o que o John Texor sempre falou aqui. E às vezes pode ser que lá na frente a situação seja contrária, né? Que no final do ano o Lyon esteja numa situação maneira, numa Liga Europa, né, num campeonato francês. A gente tem um jogador aqui que talvez nem tivesse muito cotado para ir para lá, mas que encaixasse no estilo de jogo do Lyon. Por exemplo, Vitinho. Vitinho foi contratado para o Botafogo. Mas vamos supor que o Lyon está fazendo um campeonato maneiro lá, tem possibilidade de repente de ser campeão. O lateral direito dos caras se machucam, a temporada aqui já acabou. E aí o Leão fala assim: pô, cara, estão precisando de um lateral direito. Tem um no Botafogo. Então, Botafogo, bota ele aqui e ele vai ajudar a gente nesses últimos 6 meses. Então, esse tipo de troca faz total sentido, né? E agora é o momento do Lyon, do Botafogo, da holding, da Eagle, encontrar jogadores que possam ajudar o Botafogo a concluir, né, os seus principais objetivos nessa temporada, e são títulos, né? Então, assim, faz muito sentido do ponto de vista da rede multiclubes. Agora vamos falar do Adrielson. Adrielson, na minha opinião, é um bom zagueiro. Adrielson fez um primeiro turno espetacular no ano passado, foi o melhor zagueiro do primeiro turno e acho que poderia fazer uma dupla interessante com o Bastos, né, que foi o melhor zagueiro do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2024. Né? Então você tem o melhor zagueiro do primeiro turno do Campeonato de 2023 e agora o melhor zagueiro do primeiro turno do Campeonato de 2024. Acho que tem tudo para fazer uma boa dupla. Né? O Adrielson, inclusive, chegou à seleção brasileira, foi convocado, não chegou a jogar, mas prova que o trabalho dele foi reconhecido. Né? É um zagueiro rápido, um zagueiro que é muito forte na bola aérea, um zagueiro que tem uma impulsão absurda, não é o Maldini ali saindo com a bola, mas também não é um jogador grosso. Né? Então acho que essa dupla poderia casar, né? O Baixo jogando pela esquerda, Adrielson jogando pela direita, eu acho que funcionaria e seria uma dupla melhor do que a gente teve no ano passado. Mas tem uma galera que lembra de coisas que não são legais. E a gente tem que lembrar também, a gente tem que pesar as coisas na balança. Isso aqui tudo muito certo. Não, Adrielson com baixo. Acho que funciona. É uma zaga que é um pouco mais baixa, mas é uma zaga que é muito forte no jogo aéreo, né? Que o Adrielson, por exemplo, compensa na impulsão. Estava até vendo aqui, né? O Adrielson chega quase 2,40. É um negócio assim absurdo. Mas o Adrielson, no ano passado, ele teve uma queda de rendimento brusca como grande parte dos jogadores do Botafogo. A gente salva quem ali do que aconteceu, aquele fiasco? O Danilo Barbosa, o Tietê, o Júnior Santos, aí pode ter mais um ou outro ali que eu esqueci. O Adrielson não sai com uma imagem muito legal. A gente sabe que ele é um bom jogador, mas acabou sucumbindo. Não foi tão ruim quanto o Cuesta, por exemplo. O Cuesta não teria clima nenhum para continuar aqui no Botafogo. O Adrielson acho até que teria, mas tem muita gente que lembra da derrocada e o Adrielson é um dos personagens. E aconteceu agora quase uma tragédia, que eu só estou me recuperando agora, né, no campeonato da Copa Libertadores, perdão, na Copa Libertadores, não era no Brasileiro, fala Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, que a gente está ganhando de 2-0 do Palmeiras, e de repente começa a entrar os caras de 2023 e o time tomando sufoco, toma um gol, toma o outro e depois toma o outro que graças a Deus foi anulado, senão tinha acabado o setor visitante, acabado o Botafogo, acabado tudo, né? E aí a galera falou, cara, esses caras de 2023 não podem jogar porque eles estão pensando aquele evento bizonho que aconteceu, né, do time perder uma liderança ali que estava, porra, consagrada já com 13 pontos na frente, tá? Então não pode trazer esses caras de 2023 de volta. Eu entendo esse argumento também, mas nesse momento, cara, tendo em vista aí as opções que a gente tem, pô, eu acho meio maluquice não trazer o Adrielson, né? Entendo, como toda contratação tem os seus prós e os contras, mas eu acho que tem mais prós do que contras. Para mim, muito mais do que a parte mental, o que pesou no ano passado foi a desorganização tática, a parte tática que ficou ausente ali num período
em que o Lúcio Flávio comandava o time, um cara que claramente não tinha capacidade para comandar o time numa reta final. O time foi se perdendo e aí a desorganização acabou trazendo à tona problemas psicológicos também, né? Uma coisa não está dando certo, você começa a ficar desesperado, não sabe como consertar, e aquilo vai piorando, e aí você vai indo ladeira abaixo, que eu acho que foi o que aconteceu na temporada passada. Então, assim, por mais que eu entenda o argumento, eu acho que nas mãos de um bom técnico, rodeado de bons jogadores, melhores jogadores do que o que a gente tinha no ano passado, eu acho que tem tudo para o Adrielson fazer uma boa passagem pelo Botafogo nesse retorno, né? Com mais uma vez, eu entendo o argumento, mas a gente tem 4 zagueiros agora, a gente tem o Bastos, que esse aí é indiscutível, tá acima da média. A gente tem o Barbosa, que eu acho que é um zagueiro de médio para bom. A gente tem o Lucas Alter, que na minha opinião é um zagueiro de médio para ruim. A gente tem o Pablo, que eu considero um bom zagueiro, só que é uma incógnita. E a gente precisa ter um quinto zagueiro, ainda mais com o Pablo se tornando, né, uma das opções, porque o Pablo é uma incógnita, né? Então a gente tem 4,5. Né? Espero que não aconteça nada com o Pablo. Vou torcer muito para o Pablo ficar bem fisicamente, mas eu tenho essa desconfiança. Então a gente precisa de mais um. Eu, nessa altura do campeonato, eu prefiro o Adrielson do que o Jair. Porra, mas o Jair é promissor e tal. Falei, meu irmão, o contrato do Jair não tem problema nenhum. Só que o Jair tem 19 anos e ainda não jogou a Série A. O Jair ainda não se provou. Eu acho que a gente precisava de um perfil com maior experiência, como é o caso do Adrielson, que já jogou Série A, que já teve experiência no futebol europeu também. Então, pesando aqui na balança, na minha opinião, eu acho que a contratação do Adrielson faz sentido. Poderia ser um outro jogador? Claro que poderia ser um outro zagueiro, mas olha só, a gente estava aqui já torcendo para o Lianco ser contratado. Foi para o Atlético Mineiro, a torcida já está pegando o pé do Lianco. Né? Então, assim, futebol não é tão fácil quanto a gente imagina. Eu também não sou muito fã de ficar ali toda hora olhando no retrovisor, trazer esse cara aqui que já passou por aqui e tal, não sei o quê, mas, meu irmão, desse jeito é diferente, porque são clubes da mesma rede, e acaba que esse tipo de negociação ela fica mais fácil de acontecer, né? Não é uma coisa que a gente vendeu o Adrielson pro Betis e aí agora tá repatriando por empréstimo, pagando um dinheiro ou comprando por outro valor. Não, cara, é um cara que tá saindo de um time para vir pro outro para ajudar. E aí a gente não sabe como é que vai ser o contrato. Tava até vendo o vídeo do TF, né? O contrato de repente até o final do ano para ele jogar essa reta final aqui do Brasileirão, ou então assinar por um ano, enfim. Cara, eu sei que a gente precisa de um zagueiro até o final dessa temporada e sem brincadeira, da minha parte, Adrielson vai ser super bem recebido. Não sei se é aquele papo que eu sempre falo, né, de vencer pelo cansaço, a gente chegar e já tá meio desesperado aqui, mas na boa, Adrielson é um bom zagueiro e acho que tem como agregar e lógico que sempre vai ser um risco, às vezes as coisas não podem dar certo, às vezes ele pode, né, passar por coisas ali que ele passou na última temporada, isso aí a gente não tem como descartar, mas assim, com o técnico que a gente tem, eu acho difícil que esse tipo de situação aconteça novamente, com os jogadores que a gente tem também eu acho difícil, então no mínimo venha para ser reserva, né, mas a gente precisa ter. Vocês preferem o Adrielson ou o Lucas Alter? Acho que todo mundo prefere o Adrielson, né, mesmo com tudo que aconteceu em 2023, não tem comparação, é um bom zagueiro, é um cara que, se não viesse o Botafogo, tivesse querendo voltar para o Brasil, ia chover oferta aí de time aí, de São Paulo, do Inter, do Cruzeiro, todo mundo ia querer o Adrielson. Então, que venha para o Botafogo, que consiga cumprir essa missão de nos levar a um título, que dê a volta por cima, né? Olha aí, dê a volta por cima. E se for campeão aqui, né, já adianto, vou comprar a camisa, o número dele é 34, né? Não sei se ele vai repetir esse ano nessa temporada, vou comprar a camisa 34 Adrielson. Tem que ser campeão, tá? Tem que ser campeão, mas quero saber a opinião de vocês sobre essa contratação, essa provável contratação que está encaminhada. Mais tarde eu volto e aí a gente troca uma ideia melhor sobre as últimas notícias do Botafogo de Futebol e Regatas. Rapaziada, recadinho aqui da Parimate, parceira do setor visitante. Você que curte apostas esportivas, já conhece a Parimate? Não conhece ainda? Então deixa eu contar uma coisa para você.
Você sabia que a Parimat oferece margem zero em todas as suas apostas? E o que isso significa? Significa que você está obtendo as melhores odds sem margem de lucro para a casa de apostas. Isso garante que você obtenha o valor máximo em cada aposta que fizer. E só a Parimat oferece essa oportunidade no Brasil. E a melhor parte é, se você se cadastrar no site da Parimat usando o meu link que está aqui na descrição, você receberá um bônus exclusivo. Basta usar o meu código promocional ao se registrar. O código é GRITO. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. É isso aí, pessoal. Como eu disse, mais tarde eu volto. Aposte com responsabilidade. Aposta no investimento. Não aposte em dinheiro que vocês não têm e vocês não vão ficar ricos com apostas.